É isso aí, bora trocar uma ideia sobre Londrina City e Corinthians. Corinthians num amistoso vencendo de 3-0 e cá estamos como bom coringão louco que nós é mesmo, porque nós é brabo, meus amiguinhos e amiguinhas. Deixa o seu like aqui, porque a gente tem um objetivo, ter um pós-jogo deste jogo amistoso do Coringão, enquanto dizem por aí que estavam acontecendo semifinais de alguns campeonatos que eu nem tô sabendo que tava acontecendo por aí, beleza? Corinthians enfiou 3-0 no Londrina e eu já preciso começar dando um banho, sabe um banho de água fria mesmo, jogando água no chope de todo mundo aí. As expectativas não são boas, viu, meus amiguinhos? O bagulho é doido, o processo é lento. Corinthians resolveu jogar um amistoso. Primeiro vamos falar sobre a ideia de ter um amistoso. O que todo treinador na história da humanidade fala aqui do futebol sul-americano? Não temos tempo para treinar, não dá para preparar a equipe, realmente não dá para descansar, não dá para fazer muitas viagens e tal. Aí um treinador chega no Corinthians, pega um time em formação, um time em construção, por um acaso e incompetência do Corinthians aí tem uma segunda pré-temporada, que para ele é a primeira porque ele chegou no meio do Campeonato Paulista, tem tempo para poder treinar, tem oportunidade de ter os caras ali todos os dias pra botar ideias em prática, ideias em jogo, marcar jogos treino pra poder dar ritmo de jogo, ou marcar um amistoso mais próximo. Aí o que o Corinthians faz? O Corinthians não é para amadores, marca um amistoso contra o poderosíssimo Londrina da Série C fora de casa. Aí o Corinthians tem que viajar, tem que se deslocar, e aí é hotel, e aí eu não sei o que, aí amanhã não pode fazer um treino mais forte porque tem que se recuperar e tal, né? Realmente, cara, né, o futebol é muito maluco, não consigo entender em hipótese alguma aí, né? Mas a torcida do Corinthians lá no Paraná, em Cascavel, deu show, estádio lotado até a tampa. E antes de falar do jogo, temos que falar sobre outra coisa. Mais uma vez, acenderam o sinalizador. Parabéns, vocês são muito, mas muito burro demais. Não tem mais como a gente pegar e tentar ponderar e passar a mão na cabeça assim, falar, gente, mas tadinhos, eles... Não, entende, estádio lotado até a tampa, os caras enfiaram a faca no ingresso. Você acha que na hora que você acendeu o sinalizadorzinho, colocou faixinha, é um roubo? Você acha que, sabe o que os caras que receberam e embolsaram esse dinheiro estão fazendo? Gargalhando na sua cara de otário. Aprenda isso de uma vez por toda, apesar que eu acho que você já aprendeu, já é só um teatrinho meia boca, né, cara? Porque existe a lei da oferta e da demanda. Se por acaso você faz um ingresso a R$500 e lota até a tampa, não fica nem um ingresso sobrando pra lá, no próximo jogo vai estar 700. Não adianta você abrir a bunda e peidar confete pra cima, tentando chamar atenção, porque não vai adiantar nada. Desabafei. Eu falei que eu nunca mais ia falar sobre sinalizador aqui no canal, nunca mais. E detalhe, eu não sou contra sinalizador não, viu, cara? Eu sou a favor, acho bonito realmente a festa dos sinalizadores e tal, historicamente, cresci, né, no Pacaembu, por exemplo, que tinha sinalizador, era uma das marcas registradas do Corinthians. A questão é que isso não serve como protesto, é um protesto burro, feito de uma maneira burra, e também vai contra o estatuto do torcedor. Nesse jogo não encaixaria necessariamente, porque é um jogo amistoso, né? Não tinha nenhum vínculo aí com as confederações, né? Nem a paulista, nem a paranaense, nem a brasileira, muito menos Conmebol e FIFA. Perfeito, agora sim o jogo, hein? Nossa, desse jeito vai render isso aqui. Deixa o like, é verdade, a primeira dama falou deixa o like aí também, né? Deixa o like, a primeira dama tá aqui atrás do coisa aí falando pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Perfeito, vamos falar do jogo então. Antônio Oliveira teve um tempo para poder trabalhar o time, e o que eu vi, e aí você pode comentar o que você viu do jogo aí embaixo. Eu vi exatamente a mesma coisa que estava sendo apresentado no Campeonato Paulista. E a gente precisa lembrar também que o Corinthians só conseguiu se sobressair sobre o time do Londrina, eu tô falando numericamente ali em estatísticas, depois que estava com um jogador a mais. E a gente, na verdade, era para ser 2 jogadores a mais se o juiz não tivesse sido tão tendencioso naquele lance do Fagner. Porém, né, cara, o Corinthians, a ideia de jogo, a estrutura de jogo, a montagem, toda a nuance de esquema tático que estava sendo aplicado ou tentando ser aplicado no Campeonato Paulista, desde o dia 14, que foi o nosso último jogo, até agora, final do mês de março, a gente não mudou nada. A estrutura foi exatamente a mesma, as movimentações foram exatamente as mesmas, não viu nada de diferente, inclusive em bola parada, tá? Aquela bola ou pegando perto da meia-lua ali,
ali, ou você atravessando ela, tal, nada de nada. Parece que não treinaram esse tempo, ou seja, aquele processo, aquele gráfico que teve o Antônio Oliveira simplesmente estabilizou nesse momento. O Corinthians entra com Cássio no gol, depois é óbvio que ia mudar praticamente ia mudar todo mundo, né, no segundo tempo, mas entra com Cássio no gol, Fagner, o nosso burro, o nosso imbecil Fagner na lateral direita, era pra ele ter sido expulso? Acho que não, mas não deixa de mais uma vez o cara entrar como se estivesse lutando jiu-jitsu com um jogador. Não dá pro Fagner vestir a camisa do Corinthians mais. Beleza, que fique de alerta porque isso acontecer num amistoso contra o Londrina, beleza, na hora que acontecer num jogo de mata-mata contra o Flamengo na Copa do Brasil, aí vai ser outra fita, outras ideias, né? Então Fagner na lateral direita, na lateral esquerda o Hugo, dupla de zaga foi com Kaká e Gustavo Henrique, porque o Félix Torres estava servindo a seleção do Equador e não conseguiu ser relacionado a tempo, Ranieri e Breno Bidon fazendo a primeira dupla de volantes, lembrando que o Antônio Oliveira joga num 4-2-3-1, e aí na frente deles o Rodrigo Garro, que ficou bastante encaixotado, o time Londrina batendo bastante ali, principalmente no Rodrigo Garro, aberto pela direita o Yuri, como uma espécie de meia atacante pela direita, do outro lado, espelhado ao Yuri, tava o Wesley, e na frente o Pedro Raul. E aí eu preciso falar pontualmente sobre o posicionamento do Yuri Alberto. Eu não curto a ideia do Yuri Alberto jogando como ponta, meia direita, de maneira como você quiser chamar aí. Não acho que agrega muita coisa, porque no facão que ele faz, pra mim agrega muito pouco, pra mim acrescenta muito pouco. O Corinthians não tem realmente esse espaço em profundidade, apesar que o terceiro gol nosso hoje foi com um passe do Bidu, né, uma assistência linda do Bidu em passe em profundidade, que seria isso que daria pra explorar no Yuri Alberto. E o Yuri Alberto simplesmente fora da área ali é muito nada que ele entrega. Não tô querendo perseguir o Yuri Alberto, só falando que nessa função ali é preferível ter o Mosquito, é preferível ter o Romero, é preferível ter o Pedro Henrique do que o Yuri Alberto, se for pra ele não jogar centralizado. E o Pedro Raul ficando ali na frente também é um dos dois que vai ter que acabar assumindo a posição. E aí, cara, a gente fala sobre o nosso sistema defensivo. O nosso sistema defensivo desde o Campeonato Paulista, desde o Mano Menezes, ele tende a não ficar tão compacto, né, tão aproximado para diminuir os espaços do time adversário. E continua desse jeito. Apesar da gente ter um cara lá que é muito bom, que tem um nível bem interessante para vestir a camisa do Corinthians, que é o Ranieri, ao lado dele, estando o Maicon, estando o Breno Bidon, estando qualquer peça que seja nesse atual elenco do Corinthians, a gente ainda não tem algo que realmente dê sustentação. A partir do momento que a gente não tem sustentação defensiva, a gente precisa ficar mais tempo com a bola no pé. Porque tudo bem, eu tenho o Breno Bidon que é mais técnico, o Rodrigo Garro que é mais técnico e tal, mas sem a bola eles não vão marcar. Então eu tenho que ficar o máximo possível com a bola. Apesar que o Breno Bidon tenta compactar a linha e tal, não é a dele 100% nisso, mas pelo menos ele tenta entregar um pouquinho disso, mas é muito pouco e a gente sente essa vulnerabilidade. A gente precisa lembrar, a gente tá falando de um jogo contra o Londrina, que vai estrear daqui, sei lá, 15 dias na Série C do Campeonato Brasileiro, que acabou de ter sido eliminado no Campeonato Paranaense, tomando uma goleada do Atlético Paranaense. Pô, então é assim, não é parâmetro. E tanto não é parâmetro que a gente pode lembrar da pré-temporada, da primeira pré-temporada do ano, que foi com o Mano Menezes, em janeiro, onde a gente jogou com o União São João, enfiamos 4, teve gol do Rojas, teve gol do Yuri Alberto, teve gol de todo mundo, aí jogamos com o São Caetano também, ganhamos dos caras, né, foi uma mata. Aí chega e pega jogos de um nível um pouco melhor e não consegue andar. Esse jogo não é amostragem pra ninguém, talvez aí em relação à arrecadação, mas não sei o que isso aí realmente gerou pro Corinthians, se valeu a pena mesmo perder mais dias de treinamento, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. O Antônio Oliveira já tá tendo tempo para poder treinar, ele vai começar a ser cobrado como um cara que teve tempo para poder treinar, e não como um cara que chegou e pegou o carro andando a partir de agora. Sem contar que o Antônio Oliveira também, né, além de não ter mudado a estrutura de jogo, tá muito esquentadinho. Todo jogo vai tomar cartão amarelo, então ele vai estar 3 jogos no banco e um jogo ele vai estar suspenso. 3 jogos no banco, um jogo ele vai estar suspenso, vai ser sempre assim. O time do Corinthians como um todo já tá muito louco da cabeça aí, né, cara? Teve o Rian, que foi expulso no jogo contra o Água Santa. Antes disso teve um jogo
do Garro. No jogo contra o São Bernardo, teve um jogo contra que o Garro também foi expulso, injustamente, né? A gente precisa dizer, mas tá muito cartão amarelo, muita expulsão, muita coisa assim, certo? E aí, né, o Corinthians foi superior ao Londrina. Claro que foi. A gente não pode falar que não foi. Ele finalizou mais, chegou mais. O Cássio no primeiro tempo não fez uma defesa. Ele não encaixou uma bola, o Cássio. Nada, nem escanteio, nada. Não teve nada pro Cássio, né? Mesmo, se o Cássio não tivesse ali, tivesse um cone, ia acontecer a mesma coisa. Só que, mais uma vez, a gente tá falando do Londrina. Era obrigação o Corinthians ter enfiado um 6-7 nesse Londrina aí. Porque é um time muito fraco. Agora há pouco a gente jogou contra o Cianorte, sem tanto trabalho também, a gente enfiou 3-0 nos caras. É assim, tem que jogar contra esse tipo de time e fazer como o Palmeiras faz quando pega esse tipo de time. É 5, 6, é uma sacolada que sem tomar conhecimento. A gente não, um time burocrático, finaliza pouco, e aí decisões equivocadas. Hoje o Wesley fez uma partida ruim e tal. Vamos para as notas aqui, temos muita nota, hein, cara, ó. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho, tudo isso aí faz diferença aí, tá? O tanto de coisa que eu anotei aqui, primeiro, como é que eu anotei tanta coisa assim de um jogo amistoso? Realmente eu sou muito coringão mesmo, não tem jeito, né? Eu falei que Londrina melhora no primeiro tempo, Londrina tá batendo muito, verdade, bateram até na mãe deles passando aí, né? Engasguei, porque eu li aqui me deu vontade de gritar, porque foi questão do Fagner, antes das notas. O Fagner, no lance, ele foi mais uma vez um imbecil, mais uma vez um idiota, o Fagner, naquele lance que ele tenta dar um ipom no cara, tenta dar um golpe de jiu-jitsu, de judô, sei lá, e aí beleza. Só que aí ele pegou um jogador que é piroca da cabeça do outro lado. Aí o jogador ficou puto com a chegada desleal do Fagner, foi uma chegada desleal, o Fagner merecia ter tomado cartão amarelo pra essa jogada. Ponto. Acabou aí a juvenice do Fagner, certo? Um amistoso, chegar daquele jeito no jogador e tal. E aí o jogador dos caras, no piroquinha da cabeça, foi lá e agrediu o Fagner. O que um juiz decente faria? Como se tivessem juízes decentes na América do Sul. Não tem, né? O juiz decente chegava, ó, amarelo pra você aí, Fagner, por ter feito essa falta muito pesada, e já fica ligeiro aí que mais uma dessa eu te põe pra fora, e expulsão pro cara. Não tinha segredo, né, nesse lance. Mas, como sempre, a arbitragem tenta, sabe, pra não deixar ninguém chateado, acaba cometendo esses tipos de erros grotescos aí, foi lá e expulsou o Fagner sem motivo, porque a jogada foi pra um cartão amarelo e ele simplesmente não agrediu ninguém. E aí, se tivesse VAR, e aí a gente precisa dar o papo pro nosso querido boneco de Olinda, Carlos Miguel. Se tivesse VAR, Carlos Miguel, você teria sido expulso também, viu? Porque na hora que você pega e agride o cara ali, você acha que tem 500 câmeras vendo aí, então que sirva como aviso que existe uma grande diferença entre você ser xerife e ser burro, beleza? E aí, bom, foi isso no lance do Fagner, tá? Pra mim, Fagner foi expulso injustamente e depois nossa, a expulsão do segundo jogador dos caras lá, o Matuê, como é que é o nome do cara? Maritan, sei lá como é que é o nome do maluco. Sabe, parece uma criança. Se a gente faz isso aí na Várzea, a gente toma pavor dos caras, porque o cara já tinha cartão amarelo e fez uma falta juvenil no amistoso pra ser expulso. Meu Deus do céu, que time ruim esse time do Londrina. Vamos lá. Cássio, nota 3. Como eu falei, esse 3 aqui eu tô colocando porque ele vestiu a camisa do Corinthians e entrou em campo. Ele simplesmente não teve nenhuma defesa no primeiro tempo. Nada. Nem assim pra poder fazer sombra. Acho que ele só bateu o tiro de meta. E olha lá, ainda não lembro ainda do tiro de meta dele. Nota 3 pro Cássio. Fagner pra mim foi o pior jogador da partida, nota 1, não tava fazendo uma partida ruim até aquele momento, mas mais uma vez a gente não pode confiar nesse cara maluco que a gente tem aí. Kaká, então nota 1 para o Fagner, pra mim pior jogador da partida, e olha que o Wesley fez força pra ser o pior, hein? O Wesley fez muita força pra ser o pior, mas o Fagner conseguiu. Kaká, nota 6,5, fez uma partida boa com alguns momentos onde ele tava fora da descompactação de linha, tava descompactado da linha, alguns dribles que ele tomou e tal, mas muito pouquinho assim de falha em relação aos acertos do Kaká, que depois até cobriu um pouquinho como lateral direito quando saiu o Fagner, ficou ele e o Ranieri cobrindo um pouco a lateral direita. Nota 6,5 pro Kaká, nota 5,5 pro Gustavo Henrique, não achei que ele fez uma partida ruim não, mas tomou um cartão amarelo, então cai um pouquinho da pontuação. Nota 5 pro Hugo, que cometeu algumas faltas e alguns botes juvenis ali no começo do primeiro tempo, depois se encontrou na partida, teve bons desarmes, nota 5 pro Hugo, fez uma partida mediana pra talvez boa aí. Ranieri, nota 7,5, boa partida do Ranieri quando ele tava jogando como primeiro volante, depois que o Fagner é expulso, depois que tem as 300 modificações, ele começa a jogar como um volante mais adiantado, e aí se perdeu o Ranieri, nota 7,5 pro Ranieri. Breno Bidon fez uma partida ruim, infelizmente, aí gosto muito do moleque, mas nota 3,5. Pouco conseguimos enxergar Breno Bidon em campo hoje. Rodrigo Garro, tiveram duas faltas
muito bem batidas dele e uma bola na trave no primeiro tempo, que era pra ter saído um gol do Rodrigo Garro e ele não conseguiu. Tava muito participativo, tava brigando bastante no jogo, cometendo alguns erros por excesso, assim, talvez euforia, alguns fundamentos básicos, algumas invertidas, alguns passes que ele não tava conseguindo encontrar, mas de modo geral fez uma boa partida, bola na trave, 2 faltas muito bem batidas aí, então nota 7,5 para o Rodrigo Garro. E Yuri Alberto, nota 5, tô dando uma nota mediana pro Yuri Alberto, como eu falei, ele é praticamente nulo ali na ponta direita. O Wesley, né, como o Fagner fez nota 1, tô dando nota 1,5 pro Wesley não se igualar ao Fagner, mas 1,5 aqui eu tô tirando da bunda também, porque realmente o Wesley foi triste na partida de hoje, errando tudo. Poderia ser o pior da partida se você quisesse aí. Pedro Raul, nota 4. Partida apagada também do Pedro Raul, também fica fincado lá no meio da área, no meio de 400 defensor. Carlos Miguel já começou fazendo uma defesa, logo no primeiro minuto de jogo teve uma defesa que ele fez no canto direito, por isso que eu tô dando uma nota 5 pra ele aqui. Nada demais, mas é só pra não ficar ali no mesma coisa do Cássio, porque o Cássio não fez a defesa, não fez por falha não fez porque não foi exigido. João Pedro Tchoc entrou, tocou 2 vezes o pé na bola, nota 3. Raul Gustavo entrou, teve uma tirada de cabeça e uma bola que ele saiu jogando na lateral esquerda, tô dando nota 4, então nota 3, nota 4 para nossa dupla de zaga reserva, Pedro Tchoca e o Raul Gustavo. Matheus Bidu não entrou mal na partida e ainda deu uma assistência pro gol do Giovani, quase no último minuto de jogo, dando nota 6,5 pro Matheus Bidu, que renasceu das cinzas aí, hein? E tem mais a característica, ele é mais dentro das ideias de jogo do que o Hugo nas ideias de jogo do Antônio Oliveira. Matheus França, né, o Mateuzinho, deu uma assistência pro Romero também, né, ele recua a bola no golaço que o Romero fez, no segundo gol do Romero, que ele corta pra dentro e finaliza de esquerda na gaveta do goleiro do Londrina. Mateuzinho tô dando nota 6,5 também, então a dupla de laterais reservas, Mateuzinho e o Bidu, nota 6,5 cada um. Paulinho, nossa, ressuscitamos Paulinho, teve uma hora que o cara chegou e fez uma falta no Paulinho que ele caiu, doeu em mim, eu falei, meu Deus, cada hora que ele cai assim vai me dar esse desespero, até eu realmente acostumar com isso. Entrou, não fez nenhuma cagada, quase que fez um gol de cabeça, o cara cruzou, ele cabeceou, ainda falei primeira dama, falei, meu Deus, já pensou ele faz um gol de cabeça? Nota 4 pro Paulinho aí. Guilherme Biro, nota 3, foi inexistente na partida, mas também não errou nada. Na verdade errou sim, teve um bote que ele tentou dar no carinha saindo em disparada do Londrina, que ele não achou ninguém. Giovani fez o gol, nota 6. Além do gol, nada, mas fez o gol, então o gol vale muito, nota 6. Pedro Henrique, nota 5,5, participou do gol do gol de abertura da partida, né, do gol do Romero, que ele finaliza forte, o goleiro deu uma batida de roupa, né, espanou por meio da área, não pode fazer isso aí, mas aí o Romero, oportunista, conseguiu finalizar, então o Pedro Henrique, nota 5,5. E o melhor jogador da partida não poderia ser diferente do cara que fez 2 gols, né, o cara fez 2 gols, entrou dando carrinho, dando porrada, o Coringão não pode perder por nada, no amistoso, dando sangue, dando a vida. Romero, né, o nosso paraguaio, nota 10. Então, pra mim, Romero, o melhor jogador da partida, Fagner, o pior jogador da partida, com menção honrosa para Yuri Alberto. Simplesmente quanto tempo, primeira dama, que a gente conseguiu falar sobre 18 minutos sobre um amistoso. Vocês não valorizam o pai, não tem como, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque tudo isso aí faz a gente continuar crescendo. E por eu ter feito um pós-jogo de 18 minutos aqui, de um amistoso contra o Londrina, manda um valeu, tem um coraçãozinho aqui embaixo, se você for brabo ou braba mesmo, você manda um valeuzinho aí pra poder fortalecer financeiramente o canal, tá? Aí você coloca ali, pô, vou mandar 10ão, tá, tô 10ão. Eu tô mais abonado, eu trabalho, sou advogado, acabei de ganhar uma causa, 50ão. Aí sim, hein, 50ão é brabo. Trabalho no meio das finanças, ganho muito dinheiro, trabalho com o jogo do Tigrinho, pô, tô, 1 milhão, aí você manda 1 milhão pra nós aí. Muito obrigado, não precisa ser 1 milhão não, pode ser só 1.000, você trabalha com o Tigrinho, pô, tem dinheiro pra caramba. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis, tamo junto.